Voltamos ao Evangelho de Marcos, na seção dos pães. E o pão também é central neste texto. É justamente porque alguém come o pão que os fariseus e os escribas, vindo de Jerusalém, questionam Jesus. São aqueles que vêm, fiscais da lei, aquele que, vindo de Jerusalém, os especialistas, iam de povoado em povoado, de cidade em cidade, atentos a ver se o povo praticava rigorosamente aquilo que a lei prescrevia em todos os seus detalhes. E eles veem que os discípulos de Jesus comem o pão sem lavar as mãos. E a pergunta: mas que marca de mestre tu és, se os teus discípulos comem não conforme a tradição dos presbíteros, dos anciãos, e não lavam as mãos antes de comer? Reparem bem que não é uma questão de higiene, viu? Nós temos que nos lavar as mãos sem problema. É uma questão de pureza. Porque o pecado que sustentava economicamente o templo e o esquema social da pirâmide religiosa no tempo de Jesus era o pecado feito sem saber. Uma impureza que você adquiriu por contaminação, não porque tu quis, mas porque aconteceu. E aí, se tu vai na praça, vai ao mercado e depois volta para casa, tu não sabe o que as tuas mãos tocaram. Se tocaram alguma parede sobre a qual passou uma lagartixa, por exemplo, e a tornou impura. Ou se tocou alguma panela na qual passou uma barata e a tornou impura. Ou se tocou alguma coisa que foi tocada por uma mulher menstruada. Então chega em casa, lava as mãos. Tira essas impurezas eventuais que te contaminaram. E lava todo o resto, porque tu não sabe quem tocou o copo, quem tocou a panela, quem tocou. Seja puro. Hipócritas, vai dizer Jesus, o vosso coração está longe, longe. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Estão falando de mãos, estão falando de coisas feitas sem saber. E o coração, que é aquele que decide, porque para os hebreus o coração era o cérebro, o coração, que é aquele que decide, está longe de mim. E faz um exemplo que as nossas liturgias quis cortar, não sei porquê, ou talvez suspeitaria até o porquê. O exemplo do velho teu pai, que precisa da tua ajuda, que tu tens um dinheiro para ajudar ele, mas se este dinheiro for do templo, for o dízimo, não é mais obrigado a dar para ele, porque tu tem que dar para o templo. Hipócritas, mentirosos. Vale mais o mandamento de Deus ou a tradição dos anciãos, a tradição dos presbíteros? O que é que vale mais? É o teu pai que precisa de comer? Ou é aquilo que tu tem que pagar para o templo? Que vai para o tesouro? E a multidão, Jesus dirá, não é aquilo que entra no corpo que contamina o homem, mas aquilo que sai do coração.
E aos discípulos, isso também a liturgia cortou esse detalhe, aos discípulos depois, a parte que perguntam de explicar melhor, diz, mas vocês não entendem? Não entendem? O que vem de fora não entra no coração. O que vem de fora entra na barriga e vai para a fossa. É o que sai do coração. Isso sim pode contaminar o homem. E Marcos faz uma lista muito bonita, interessante, quando diz assim: porque do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a tolice. Todos estes males saem de dentro. Saem porque tu queres. Não existe um pecado feito sem saber. Não existem situações de impureza. É o que tu quer e sai o que prejudica o teu irmão. Tudo que sai e que prejudica o teu irmão de alguma ou de outra forma, isso te contamina. Isso sim te afasta, faz com que o teu coração esteja longe de Deus, porque está longe dos teus irmãos. Cuidado com os ritualismos, cuidado com os moralismos, cuidado com os liturgismos hipócritas, chama Jesus, teatrantes, fazem ver uma coisa e não se importam com o resto, nem que sejam os escribas vindos de Jerusalém com toda a sua autoridade. O que temos que tomar conta é do nosso coração. Quanto ao pão, temos todos o direito de comer.